Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estavam pensando que tinham se safado da delação do Master. Acreditavam eles que com essa delação alinhada entre Zetel e Vorcaro, haveria um acordo onde eles não seriam mencionados. Pelo menos foi isso que foi divulgado amplamente pela imprensa. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele, tirando aquela parte da polícia que virou a Gestapo do Alexandre de Moraes e que são os cachorrinhos adestrados do André Rodrigues. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zetel. O que acontece? Os dois tinham alinhado, era o mesmo advogado, a mesma defesa para alinhar, para fazer uma delação espelhada uma na outra. Assim não haveria incongruências, então a delação que saísse dali dos dois seria a palavra final. E eles já haviam organizado de proteger algumas pessoas, inclusive ministros do STF. Só que André Mendonça prendeu este cara aqui, ó. Esse aqui é o operador, o verdadeiro operador das propinas, de toda a corrupção do Daniel Vorcaro. O nome dele é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Esse cara foi preso recentemente. E agora ele está correndo para fazer uma delação. Só que a delação dele, para poder ser válida, vai ter que ter mais informações que a delação de Vorcaro e Zetel, e não é uma delação alinhada com a deles. Então se criou uma espécie de corrida para delação. Prisão do ex-presidente do BRB abre corrida por delações. Escuta isso aqui para você entender como que essa jogada acabou com o plano de blindar ministros do STF no caso Master. Defesa de Paulo Henrique Costa discute delação premiada sobre escândalo, mas terá que competir com outros acusados pelo interesse dos investigadores. Análise é de Pedro Venceslau. Matéria, pegar a segunda parte. O cenário atual indica que as delações de Fábio Zetel e Daniel Vorcaro devem ocorrer de forma alinhada, com as defesas trabalhando em conjunto, algo que é permitido juridicamente. No entanto, a defesa de Paulo Henrique Costa não está alinhada com a dos outros dois acusados, criando uma competição por quem oferecerá informações mais valiosas às autoridades. O que isso quer dizer? Vou explicar em termos simples aqui. Se Vorcaro e Zetel fazem uma delação alinhada e lá eles omitem informações, como por exemplo blindando alguns ministros do STF ou pessoas, autoridades importantes, e aí chega o Paulo Costa, Paulo Henrique Costa, e faz uma delação ampla, mostrando que teve participação, além dos membros da delação do Vorcaro e Zetel, do STF ou figuras do Centrão, a delação do Vorcaro e Zetel é anulada. Eles perdem o acordo, eles perdem os benefícios da delação por estarem omitindo informações. Pelo simples fato do Paulo Henrique Costa agora estar também fazendo uma delação separada, Zetel e Vorcaro vão ter que falar tudo, senão eles correm o risco de perder os benefícios. E aí, meu amigo, é passar o resto da vida preso. Corrida da delação do Master terá benefícios para quem falar mais do que a PF já sabe. Pelo menos 4 investigados no caso Master estudam possibilidade de delação. Daniel Vorcaro, Fabiano Zetel, João Carlos Mansur e Paulo. Esse aqui é o que estragou o jogo. Esse aqui acabou com a brincadeira da galera. O caso Master tem tudo para se transformar em uma corrida de delações. Terá benefícios e o acordo fechado quem falar mais do que a Polícia Federal já sabe e trouxer informações novas sobre atos praticados principalmente por autoridades públicas. O Alexandre de Moraes, o André Mendonça soltou esses dias para trás que as delações são de certa forma indiferentes porque a Polícia Federal já tem informações o bastante para levar o caso adiante. Isso deixa a defesa dessas 4 pessoas que eu acabei de mencionar preocupadas, porque, se a Polícia Federal já tem informações para fazer o julgamento, para terminar o inquérito, então o que eles teriam que falar teria que ser tudo e mais um pouco. Senão, a delação não teria feito. Ela não vai trazer benefícios, não vai diminuir a pena dos presos. Vorcaro já está separando 50 bilhões para pagar de multa, nesse benefício da delação. Só que o Paulo Henrique Costa, que era o verdadeiro operador, o cara que realmente fazia o trabalho sujo e sabe exatamente quem recebia e por que recebia, ele vai ter que falar. Se ele era o operador, ele vai ter que falar quem recebia, por que recebia, quem viajava nos jatinhos, por que viajava no jatinho, por que tinha contrato com esposa de ministros do STF. Então,
Eles vão votar hoje, o STF, a segunda turma, vai votar hoje se ele continua na prisão ou não. O Dias Toffoli já disse que não pode votar. Então nós temos Fux, Cássio Nunes e o André Mendonça que vão votar para ele continuar. Ele preso, aí é o desespero, pessoal. Então assim, parabéns, André Mendonça. Parabéns à verdadeira Polícia Federal, aquela que nós saímos às ruas em 2018 e 2017 para defender no período da Lava Jato. Eu sei que a maioria da Polícia Federal é formada de pessoas decentes, pessoas honradas. Eu sei que tem uma minoria que está maculando toda a corporação, toda a instituição, que é a minoria ali que virou uma espécie de puxa-saco Gestapo de ministros do STF, ou puxa-sacos do André Rodrigues, que vai sair agora, final desse ano, quando a troca de presidência. E essas pessoas que se tornaram vassalos desses dois nomes mencionados, elas vão ter que sofrer as consequências na justiça por terem agido como jagunços, como aquele Marcelo Ivo que estava lá nos Estados Unidos agora e foi expulso de lá. Eu estou vendo aí... Eu estou com muito otimismo para essa delação do Paulo Henrique Costa. E eu já disse, Forcaro, você pode sair dessa como um herói, cara. Você pode sair dessa como um verdadeiro herói. O Brasil está disposto a esquecer os crimes que você cometeu desde que você ajude o Brasil a voltar a ser uma democracia e derrubar essa ditadura do judiciário. Está nas suas mãos. Agora, achar que você vai conseguir blindar alguns nomes só vai te fazer com que você passe o resto da vida preso. No Brasil que não foi eleito por ninguém, que não pode ser demitido por presidente algum. Um homem que não teve qualquer mandato eletivo, que julga e que, ao julgar, governa como nenhum outro. Esse homem é Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal há mais de 2 décadas, decano da Corte e provavelmente o indivíduo que acumulou mais poder na história recente da República Brasileira. Essa é a história de como um filho de Diamantino no interior do Mato Grosso transformou uma cadeira de juiz constitucional no principal ponto de encontro do poder do país, acima de presidentes, do Congresso e de qualquer outro cargo. E se você entender de verdade como isso aconteceu, provavelmente vai compreender muita coisa sobre como o nosso país realmente funciona. É verdade que o estilo de Gilmar não agrada a todo mundo. Isso é o que Luiz Roberto Barroso já disse a ele ao vivo no plenário. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. E isso foi o que Joaquim Barbosa disse. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vê, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Gilmar não é uma anomalia. Ele é o resultado de um sistema que foi desenhado para isso. A verdade é que a Constituição de 88 deu poder demais ao Supremo e fiscalização de menos. Gilmar só levou isso às últimas consequências. Construiu uma faculdade que é a antessala do poder, um fórum que é o maior evento de lobby judicial do planeta, uma teia familiar que conecta gabinete, escritório de advocacia e agronegócio,
E quando tentam investigar, os investigadores são punidos. Quando tentam empichar, os pedidos são ignorados. Quando tentam mudar as regras, ele muda primeiro. Por isso, o homem mais poderoso do país não é o presidente, deputado ou senador. Ele não governa, ele julga. E ao julgar, decide quem governa, quem é preso, quem é solto, quem avança e quem cai. No vídeo sobre a JBS, eu disse que aquela era uma história sobre corrupção que deu certo. Essa é uma história sobre poder que deu certo. Poder construído tijolo por tijolo. Uma fazenda no Mato Grosso, um doutorado na Alemanha, um cargo na AGU, uma cadeira vitalícia na nossa mais alta corte, um conglomerado educacional, um fórum de lobby em Lisboa, uma esposa no escritório certo, um filho no lugar certo. Nenhum presidente brasileiro conseguiu isso. Nenhum senador. Nenhum empresário. Porque todos eles, em algum momento, podem cair. Em Diamantino, o avô era prefeito. O pai era prefeito, o irmão virou prefeito. Em Brasília, Gilmar é outra coisa. Ele é o sistema. Esse é o homem mais poderoso do Brasil. E ele não precisa prestar satisfação para ninguém. Julho de 2008. Daniel Dantas, o banqueiro dono da Opportunity, é preso pela Polícia Federal na Operação Satyagraha. O problema dele era a primeira instância, o juiz de primeira instância, que na segunda instância, nas cortes superiores, ele já teria um esquema montado para comprar as decisões. Isto está claro, registrado nos anais do inquérito policial e da ação que deu a condenação desse banqueiro Daniel Dantas. A Justiça Federal decidiu hoje acolher as denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas. A reportagem é de César Tralli. Com base nas acusações, o juiz federal Fausto de Santos decidiu que Daniel Dantas volta ao banco dos réus. Agora pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A operação foi conduzida por um delegado da PF, autorizada por um juiz federal e referendada pelo Ministério Público. Gilmar Mendes, presidente do Supremo, intervém. Em menos de 24 horas, concedeu um habeas corpus e mandou soltar Dantas. O juiz que decretou a prisão, Fausto de Sanctis, não aceitou. Com base em fatos novos, expediu uma segunda ordem de prisão. Gilmar respondeu com um segundo habeas corpus, em menos de 48 horas. E foi além, determinou um envio de cópias da decisão aos órgãos correcionais do Judiciário. 2 prisões, 2 libertações, 2 dias. 42 procuradores da República assinaram uma carta aberta à sociedade declarando, abre aspas, dia de luto para as instituições democráticas. A mensagem não podia ser mais cristalina. Quem desafia o topo, cai. E caiu. O delegado Protógenes Queiroz, que conduziu a Satyagraha, foi investigado, condenado e expulso da Polícia Federal. O juiz de Sanctis foi submetido a procedimentos disciplinares. A operação foi desidratada na justiça, as provas viraram pó. E Gilmar? Gilmar saiu mais forte. Pouco tempo depois da controvérsia sobre a prisão de Dantas, aprovou a súmula vinculante número 11, que restringiu o uso de algemas em todo o país. O caso não foi um episódio isolado. Como alguém consegue chegar nessa posição? Toda estrutura de poder duradoura tem uma base. No caso de Gilmar, essa base fica em Diamantino, uma cidade de 22 mil habitantes encravada no Mato Grosso. Gilmar não veio de uma família qualquer. O pai dele, Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantina durante a ditadura. Antes dele, o avô, Mário Ferreira Mendes, ocupou o mesmo cargo. O bisavô foi presidente do Tribunal da Justiça do Mato Grosso. O pai do bisavô era coronel, assim como o avô do bisavô. 2 tios de Gilmar foram desembargadores do Judiciário mato-grossense. Outro tio foi procurador do Estado. Gilmar também tem primos que são juízes. O irmão, Chico Mendes, se elegeu prefeito de Diamantino 3 vezes e declarou ao TSE um patrimônio de 56 milhões de reais. A família fornece gado para a JBS, a maior processadora de carne do mundo. Nada disso é ilegal. Mas Gilmar definitivamente não é um self-made man. Gilmar é um produto de uma linhagem tipicamente brasileira que mistura terra, gado, política e administração pública há gerações. Alguns chamariam de coronelismo com diploma de doutor. Uma espécie de patriarcalismo do Brasil profundo. Mas fazendeiro de Mato Grosso não chega ao Supremo só com terra e gado. Para isso, Gilmar precisou de outra coisa. Precisou de credencial intelectual. E conseguiu. Gilmar cursou Direito na Universidade de Brasília.
Ainda estudante, passou no concurso para o Itamaraty e foi servir em Bonn, na Alemanha. E esse período foi decisivo na vida dele. Gilmar teve o primeiro contato com a tradição jurídica alemã, um dos pilares do constitucionalismo moderno. Depois voltou para o Brasil, fez mestrado na UNB e então mestrado e doutorado na Universidade de Münster, com distinção magna cum laude. A tese comparou o controle da constitucionalidade nos tribunais de Brasil e Alemanha. Mas Gilmar não voltou da Alemanha só com diploma. Ele voltou com uma ideia política vestida de doutrina jurídica, a de que o judiciário brasileiro precisava concentrar mais poder, não o judiciário como um todo, o topo do judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar ao STF, Gilmar já circulava pelo poder. Passou em primeiro lugar no concurso para procurador da República, trabalhou no Ministério da Justiça, participou da formulação de projetos de lei e em 2000 virou advogado-geral da União nomeado por FHC. Nessa função, Gilmar ajudou a expandir os instrumentos que permitem ao STF decidir diretamente sobre a validade de leis e atos do governo, sem esperar que casos concretos subam pela via recursal. Defendeu que as decisões do Supremo tivessem efeito vinculante. Trabalhou para que o tribunal deixasse de ser uma mera corte de recursos e se tornasse o centro permanente de arbitragem da política brasileira. Quando a FHC o indicou para o Supremo, em 2002, Gilmar não entrou em um tribunal pronto. Ele entrou no tribunal que ele mesmo ajudou a projetar. Você deve estar se perguntando, ok, mas e os outros ministros, por que o Gilmar é diferente? Porque Gilmar é a soma de 4 coisas que nenhum outro ministro do STF reúne ao mesmo tempo. A primeira é longevidade. Gilmar está no tribunal há 24 anos. Nenhum outro ministro chega perto. Tempo no STF não é só acúmulo de anos, é acúmulo de relações, de precedentes, de domínio sobre como o tribunal funciona por dentro. Desde 2002, Gilmar foi vice-presidente do STF, presidente do STF e do CNJ ao mesmo tempo e presidente do TSE 2 vezes. A segunda é a adaptação ideológica. Gilmar não pertence a um campo. E por isso se tornou indispensável a todos os campos. Nomeado por FHC, foi chamado de tucano. Foi próximo de Temer, adotou o pragmatismo com Bolsonaro, que chegou a ir a Diamantino apoiar o irmão dele nas eleições, e declarou à imprensa portuguesa que Lula estava fazendo, abre aspas, um excelente governo. O padrão é o mesmo, cada governo que se estabelece descobre que precisa mais de Gilmar do que Gilmar precisa do governo. Porque Gilmar pode travar uma agenda legislativa, libertar um aliado, enterrar uma investigação inconveniente ou dar respaldo jurídico a uma medida controversa. Mas a lista não termina aí. A terceira coisa que torna Gilmar diferente é o trânsito entre as elites que ele consegue trafegar. Gilmar abraça banqueiros num dia e sindicalistas no outro. É padrinho de casamento de empresários e conselheiro informal de presidentes de partidos adversários. Essa capacidade de circular entre mundos que normalmente não dialogam não é comum e extremamente valiosa em Brasília. Por fim, e talvez a mais importante, Gilmar conseguiu construir uma infraestrutura de poder fora da mais alta corte do país. E por isso não depende apenas do cargo. Mas antes de falar sobre essa infraestrutura, eu preciso te mostrar o que ele fez com essa cadeira nos anos seguintes ao caso Daniel Dantas. Porque esse episódio definitivamente não foi uma exceção. Vamos relembrar alguns exemplos. Em 2017, Gilmar soltou Eike Batista, preso pelo pagamento de supostas propinas ao governador Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Eike Batista. No mesmo período, em poucos meses, soltou Jacó Barata Filho, o rei dos ônibus do Rio, 3 vezes. Detalhe, Gilmar era padrinho de casamento da filha de Barata e mesmo assim não se declarou impedido. Em depoimento à Justiça Federal, o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o rei dos ônibus no Rio de Janeiro, reconheceu que pagou propina a políticos do Estado por pelo menos 20 anos. O que está contrariando nos bastidores os procuradores da Lava Jato aqui no Rio são os laços, Joel, que unem Jacó Barata Filho e o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata Filho. A esposa de Gilmar Mendes trabalha no escritório de direito que está representando os sindicatos patronais de ônibus, as empresas de ônibus, os empresários de ônibus nas ações da Operação Ponto Final. O bilionário André Esteves, do BTG Pactual, também recebeu múltiplas decisões favoráveis.
Gilmar chegou a dizer que a prisão dele foi, abre aspas, um caso clássico de um grotesco erro judiciário perpetrado pelo Supremo. Eu, inclusive, nessa sanha punitiva. Em 2018, Gilmar mandou soltar 21 presos da Lava Jato no Rio em 30 dias. Anos antes, concedeu habeas corpus ao médico Roger Abdelmaci, condenado a 278 anos por 53 estupros contra pacientes. Abdelmaci fugiu para o Paraguai e ficou foragido por 3 anos. Quando uma apresentadora criticou a decisão, Gilmar a processou e ganhou. A relação com os mais ricos parece simbiótica. O caso mais recente é o do Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do banco, gastou milhões de reais levando autoridades a eventos em Londres, Nova York e Lisboa. Pelo menos 4 ministros do STF usaram aviões ligados a ele. Quando a CPI do Senado aprovou a quebra de sigilo de uma empresa ligada a Toffoli no caso Master, Gilmar anulou a medida monocraticamente, 2 vezes. Gilmar voou de Diamantino a Brasília na volta da posse do irmão como prefeito, num Phenom 300 da Embraer operado por uma empresa da qual Vorcaro era sócio. O ministro disse que aceitou uma carona do empresário Marcos Molina, dono da Marfrig, e que não sabia da ligação do avião com Vorcaro. É fácil e tentador olhar para tudo isso e reduzir Gilmar Mendes a um operador cínico do direito brasileiro. Mas grandes personagens não agem apenas por interesse. Agem por uma visão de mundo que justifica a própria manutenção do poder. Gilmar se enxerga como um civilizador, um freio contra o punitivismo brasileiro, um defensor das garantias constitucionais num país com tradição autoritária e vocação para linchamento. Ele se vê como a última linha de defesa da ordem jurídica contra o populismo penal. E essa visão não é inteiramente absurda. O sistema penal brasileiro é mesmo brutal. A cultura de primeiro prender e depois investigar é parte da nossa história. E Gilmar, com a formação alemã que recebeu, conhece de perto sistemas onde as garantias individuais são realmente levadas a sério. O problema é que essa visão funciona ao mesmo tempo como um escudo moral e uma justificativa conveniente. Ela permite que o mesmo homem que defende garantias constitucionais faça isso de maneira seletiva, sempre a favor de quem tem os recursos necessários para bater na porta do gabinete dele. A garantia é universal na teoria e personalíssima na prática. E quando alguém aponta essa contradição, a resposta costuma vir embalada em doutrina constitucional comparada. E quem critica é rapidamente rotulado como bárbaro, inquisidor, populista. Esse é o truque mais elegante de Gilmar Mendes. Ele transformou o vocabulário da proteção de direitos no vocabulário da proteção de poderosos. E fez isso de um jeito que discordar dele virou sinônimo de golpismo. Agora, como exatamente ele faz isso tudo na prática? Através de 3 ferramentas que, em tese, qualquer ministro do STF tem, mas que Gilmar usa como ninguém. A primeira é a decisão monocrática, uma decisão individual, de um ministro só, sem passar pelo plenário. Para ter noção, no ano passado, 80% das decisões do STF foram monocráticas. E elas são resistentes. Em 5 anos, só 4 das 202 decisões monocráticas do período foram revertidas pelo colegiado, uma taxa de confirmação de 98%. Na prática, a decisão de um ministro tem o mesmo peso que a do tribunal inteiro. No total, Gilmar concedeu 620 habeas corpus monocráticos em uma década, quase 60% mais que o segundo colocado. Só em 2019 foram 250, quase 1/3 de todos os HCs individuais do tribunal. A segunda é o pedido de vista. Quando o ministro pede vista, ele trava o julgamento. Até 2023, ele podia reter o processo por quanto tempo quisesse. Desde então, há um prazo regimental de 90 dias. Até o fim do ano passado, Gilmar acumulava 46 pedidos de vista, mais que qualquer outro ministro do STF. Vou dar um exemplo de como isso funcionava. Em 2014, quando a maioria do plenário já formava para proibir doações de empresas nas campanhas políticas, Gilmar pediu vista e só devolveu em 2015. Na prática, as doações continuaram legais para a eleição daquele ano. Foi Gilmar quem decidiu isso, mesmo a contragosto do plenário. A terceira é o controle de pauta. Quem decide quando um caso vai a julgamento pode ditar o ritmo da política nacional. Essas 3 ferramentas, combinadas com a longevidade e a rede de relações que nenhum outro membro do judiciário possui,
fazem de Gilmar a personificação extrema de poder